Boa noite, igreja. Que a graça, a paz, o amor e a misericórdia do Senhor estejam presentes nos nossos corações, nas nossas vidas, com as nossas famílias. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 24, texto compreendido dos versículos 13 ao 35. Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 35. Palavra do Senhor que diz: Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, e já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, tendo-o partido, e lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Oremos, queridos. Excelso Deus, maravilhoso, bondoso Pai, eis que aqui estamos em Tua presença, nós, que apenas pecadores somos, com convicção, Senhor, de que só podemos entrar na Tua presença pelo sangue do Teu Filho, Jesus Cristo, que é sobre a nossa vida. Senhor, estamos aqui e precisamos ouvir a Tua voz, mercê da Tua palavra que será proclamada nesse momento. E, Senhor, nós apresentamos o nosso coração e pedimos a Ti: fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz. Dá-nos direção, dá-nos rumo, Senhor. Dá-nos, Senhor, orientação. Dá-nos, Senhor, doutrina da Tua palavra. Ensina-nos, Senhor. E por meio disto tudo que o Senhor fará, seremos curados na nossa alma. Fala-nos, Senhor, e estaremos seguros em Tua presença. E nós oramos com toda a confiança do nosso coração, no nome precioso de Jesus. Amém. O título do sermão desta noite é: otimismo, pessimismo
ou realismo? Como você vê a vida? Otimismo é a disposição para avaliar a vida sempre pelo lado bom, esperando uma solução favorável para todas as coisas, mesmo que a realidade demonstre o contrário. Qual é o problema do otimismo? Pode levar a pessoa à ingenuidade, a um entusiasmo sem fundamento, a uma despreocupação e isenção em relação à vida. Agora, o que é pessimismo? Pessimismo é a disposição para avaliar a vida sempre pelo lado mau, onde esperar soluções satisfatórias é nutrir o engano, então é sempre melhor esperar o pior da vida. Quais são objeções ao pessimismo? Aridez no coração, negativismo, frieza e afastamento. Realismo. O que é realismo? É a disposição para avaliar a vida pelos aspectos reais existentes, buscando evitar distrações e fantasias. É o apego ao que é concreto e tangível. Quais são as objeções ao realismo? Praticidade acendrada, objetividade e pouco entusiasmo com a vida. Então, otimismo, pessimismo ou realismo? Como você vê a sua vida? Como você olha para frente? Como você enxerga as coisas? Acredito que, para nós cristãos, queridos, nenhuma das três hipóteses seria plenamente satisfatória. Claro, talvez precisássemos de uma quarta via, um híbrido entre o otimismo e o realismo, algo que pudéssemos talvez denominar realismo cristão ou realismo esperançoso. Acredito que a proposta do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo afasta de nós o pessimismo e nos conduz a um realismo envolvido em otimismo que demanda da própria palavra do Senhor. Por isto, realismo cristão ou realismo esperançoso. E qual seria um conceito que poderíamos propor? A disposição para avaliar a vida por meio do ensino bíblico, que exige de nós os pés no chão do cristão realista, que vive neste mundo, e a certeza da consumação gloriosa de Cristo Jesus, do cristão otimista. Percebam, queridos, que todas as coisas estão caminhando para o fim estabelecido pelo Senhor. Estamos, todos nós, nos aproximando da realidade vindoura, onde não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento, onde estaremos para sempre com o nosso Deus. Esse é o realismo cristão, cheio de otimismo, porque temos em nossas vidas as promessas do Senhor. Vamos ao texto bíblico. O texto bíblico de hoje apresenta um bom exemplo de comportamento pessimista. Qual era o cenário? Morte do Mestre. O Senhor havia morrido naquela cruz da maneira mais cruenta possível. Uma forma de morte desprezível. De forma humilhada, o Senhor foi exposto ali no madeiro. Seria o aparente fim do projeto de implantação do reino de Deus? Pensavam os discípulos. O colégio apostólico estava disperso. Um dos apóstolos traiu o Senhor e por conta disso se enforcou. Outro negou por 3 vezes, os demais o abandonaram. E apenas João estava no cenário da crucifixão. Havia perigo de morte. A perseguição já corria solta. Os discípulos buscavam então o isolamento do mundo e das pessoas em virtude das circunstâncias vividas. O medo era abundante. O desalento tomava o coração dos discípulos. O desespero os cercava. O desencantamento da vida os tomava. O sentimento de vazio, sem igual, invadira a alma daqueles homens. Era um cenário triste e aterrador. Então, 2 discípulos deixam Jerusalém e caminham para Emaús. Era como, queridos, como um barco que é arremessado pelas ondas bravias do mar para o abismo,
Os discípulos estavam sendo arremessados pelas vagas do pessimismo e em contínuo experimentavam a aridez em seus corações, o negativismo em suas vidas, a frieza e o afastamento. Era um cenário caótico para a igreja. E o texto de hoje nos ensina que Jesus veio até aqueles discípulos no caminho de Emaús e tratou o coração deles. E aí nós queremos ver como Jesus trata o pessimismo no coração desses discípulos. Em primeiro lugar, Jesus instigou a mente dos discípulos. Vamos ler juntos, queridos, novamente, versículos 25 a 28 diz: Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinham que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava instigando a mente dos discípulos. Perceba, queridos, que Jesus faz perguntas. O que está acontecendo? Por que essa tristeza? Do que vocês conversam? E ele começa a instigar, a chamá-los à reflexão. Perceba que Jesus não apresenta inicialmente respostas prontas. Não. Mas ele trabalha a mente de seus discípulos, daqueles incautos homens desanimados e envolvidos no pessimismo. E como os melhores mestres, Jesus então os leva à reflexão. Queridos irmãos, o cristianismo não se dá a apresentar respostas prontas. Não é isto. O Evangelho nos leva a meditar sobre as coisas do reino, a prescrutar, a indagar, a arguir, a observar com um olhar arguto do filósofo, talvez, mas com um coração nas mãos do Senhor. O Evangelho, queridos irmãos, é a revelação especial de Deus para a sua igreja, e podemos entendê-las a partir de Moisés, passando pelos profetas, em todas as santas escrituras do Antigo Testamento, chegando ao corolário da revelação no Novo Testamento, na pessoa bendita e maravilhosa de Cristo Jesus, aleluia. Jesus estava dizendo: vejam a revelação especial, percebam que desde Moisés, isto é, desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, passando por todos os santos profetas e por todos os demais escritos do Antigo Testamento, percebam que a palavra está revelando a minha obra. É o que Cristo está dizendo para os seus discípulos. Tudo aponta para mim. Cristo estava dizendo, toda a revelação bíblica diz respeito à minha história com a minha igreja. Percebam, queridos, que há um fio condutor, há um cordão de ouro, há um liame, há uma liga muito bem estabelecida, há uma linha melódica. Tudo na Bíblia, desde o primeiro versículo até o seu derradeiro versículo, apontam para a obra de Cristo Jesus, seu amor e seu envolvimento com a igreja. É isso que Jesus está fazendo, levando-os a entender. Percebam, querida igreja, a Bíblia conecta todas as histórias de todos os seres humanos, em todos os tempos, e apresenta um fim último, o fim último estabelecido por Deus. Todas as nossas histórias estão conectadas com a história maior, que é a história da redenção. Todas as histórias de todos os seres humanos sobre a terra estão igualmente conectadas com a história da redenção. Uns como réprobos para a condenação eterna, e outros como eleitos de Deus para a salvação, e toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Leon Morris afirma que os profetas tinham falado com clareza suficiente, mas as mentes de Cleopas e do seu companheiro não tinham sido suficientemente abertas para captar tudo aquilo que as Escrituras estavam a dizer. Então, o que faz Jesus? Ele argue, ele instiga, ele fomenta, ele conduz os discípulos à reflexão. E é exatamente isto aqui, nesta noite e neste lugar, que o Senhor está fazendo com você. Ele está te chamando à reflexão. Está pedindo para que você olhe para as Sagradas Escrituras e que você veja a obra maravilhosa que Ele tem em sua vida.
Aleluia. Queridos irmãos, o Evangelho sempre nos convida à reflexão. A nossa fé não é uma fé sem razões. A nossa fé é uma fé razoável, inteligível, uma fé que revela a mente maravilhosa, brilhante, inteligentíssima do Deus inteligentíssimo que governa todas as coisas. Prestem atenção, queridos. Jesus estava dizendo, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Nécios e tardos de coração, para crer tudo. A pergunta que fazemos nessa noite é, você crê em tudo o que a palavra fala sobre Jesus? Crê? Se você de fato crê, você se sente motivado a essas verdades? A buscá-las, a ensiná-las, a vivê-las? Você se vê instigado pelo Senhor? O seu conhecimento do Evangelho te aproxima de Cristo? Sim. Você se vê atraído por Jesus de forma a buscá-lo, a desejá-lo, a procurá-lo todos os dias de sua vida, e muito mais que isto, a entender a sua fé, a fé santíssima que o Senhor te deu como dom. Olhe para a sua fé. Analise a sua fé. O que você crê, igreja? É isso que o Senhor está a fazer nesta noite comigo e com você. Ele está instigando a nossa mente para nos livrar dos braços pesados do pessimismo árido, frio e distante. Em segundo lugar, Jesus tratou o coração dos discípulos. Os versículos de número 28 a 32 vão dizer, quando se aproximavam da aldeia onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido lhes deu, então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração, quando, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava tratando o coração daqueles homens. O coração daqueles homens havia se tornado numa pedra de gelo. O coração deles estava frio, gélido, envolto numa aridez sem fim, negativo, distante, buscando o isolamento. E às vezes o nosso coração fica assim, queridos. Mas a boa notícia dessa noite é que Jesus vem ao nosso encontro. E Ele trata do nosso coração. Para aqueles discípulos já não havia mais beleza nas coisas. O encanto foi embora. A vida se tornou estreita demais. O coração estava apertado demais, doído demais, sangrando demais, cansado demais, ferido demais. Por isso eles buscavam se afastar de Jerusalém. Mas Jesus se aproximou e caminhou com eles naquela estrada fora. Jesus gastou tempo com eles. Jesus se envolveu na história deles. Jesus lhes deu oportunidade para falar, para abrir o coração. Jesus foi paciente, soube escutar, deixou que falasse o quanto quisessem e o quanto pudessem, até que, no momento oportuno, passou a ministrar-lhes o coração. Esse é Jesus. Era a meiga voz do Mestre, que falava com tanto amor, com tanta autoridade, com tanto envolvimento. Era Jesus, era Jesus. Algo precisava ser feito, queridos, para aplacar aquela tristeza. Porque os discípulos de Jesus não podem ser pessimistas. Amém? Um discípulo de Jesus não pode ser pessimista.
Os discípulos de Jesus não podem ser amargos. Os discípulos de Jesus são diferentes. Porque eles não podem viver como se não houvesse esperança. A esperança todos os dias bate à nossa porta. E ela quer entrar no nosso coração. E ela tem um nome. Ela se chama Jesus. Percebam que Paulo exortou os irmãos de Tessalônica a serem esperançosos. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Paulo diz: ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. O coração do cristão é consolado, porque nós temos esperança. Aleluia. Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 3 e 4, ele também afirma: Jesus Cristo nos regenerou para uma viva esperança. Aleluia. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para nós. A história do cristianismo é a história da esperança. Amém? Louvado seja o Senhor. A história do cristianismo é a história do Deus que se aproxima de nós no caminho chamado vida. Aleluia. É a história do Deus que se importa com a nossa dor. É a história do Deus que se preocupa com as nossas angústias. É a história do Deus que nos ouve. É a história do Deus que nos fala ao coração. O fato é, queridos irmãos, amada igreja, que Jesus se aproximou dos dois discípulos naquela empoeirada estrada de Emaús, porque ele precisava tratar o coração deles. E Jesus, então, aquece seus corações por meio da palavra. E Jesus, então, aquece seus corações por meio da comunhão, sim, do partir do pão. E Jesus, então, aquece seus corações por meio do culto. Jesus, sim, aquece seus corações por meio da sua santa presença. E é exatamente isto que ele faz aqui, nesta noite, nesse lugar. Você crê assim, amém? Como está o seu coração nesta noite? Como está? Há quanto tempo você não medita na palavra de Deus como você sabe que deveria fazer? Há quanto tempo? Por que você tem se afastado da comunhão? Por quê? Porque você não tem valorizado mais o culto ao Senhor? Por quê? Por que não valoriza mais a mesa do Senhor? Por quê? Porque tem se afastado do Senhor. Ouça, se o seu coração está frio, está aqui alguém que pode aquecê-lo novamente. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Aleluia. Hoje, neste lugar, eu faço a você a mesma pergunta que Jonathan Edwards fez em seu sermão, A Excelência de Cristo. Vejam o que esse homem disse. Vejam o que ele pergunta. O que você gostaria que houvesse num Salvador que não há em Cristo? Ou em que você gostaria que um Salvador fosse diferente do que Cristo é? Qual a excelência falta a Ele? Ou o que há que seja maior ou melhor? Ou que é mais venerável ou vencedor? Mais adorável ou atraente? Ou o que você acharia de mais encorajador que não esteja em Cristo? Será que nós estamos a preferir um Salvador diferente e melhor? Cristo já não nos traz mais contentamento. Em terceiro lugar, Jesus tratou a disposição da alma dos seus discípulos. Nos versículos 33 a 35 diz a palavra: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão.
Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Atentem para a expressão, na mesma hora. Ah, queridos, isso tem que dizer muito no nosso coração. Na mesma hora. Na mesma hora, os discípulos se levantaram. Na mesma hora, voltaram para Jerusalém. Na mesma hora, foram ao encontro dos demais discípulos. Na mesma hora, anunciaram as boas novas com eles ocorridas. Na mesma hora, testemunharam de Cristo. Na mesma hora, professaram a remoção da incredulidade. Na mesma hora, aleluia, como Jesus fez o partir do pão, falaram, pregaram. Na mesma hora, relataram como um coração de gelo foi aquecido até se tornar em brasa viva novamente. Na mesma hora. Na mesma hora. Jesus mudou a disposição da alma daqueles homens. Ora, irmãos, o que será que aconteceu? A alma foi transformada por Jesus. E é só Jesus que pode fazer isso no nosso coração, na nossa mente e na nossa alma. Aleluia. Na mesma hora. Agora já não havia mais espaços vazios no coração daqueles homens para o desespero. Já não havia mais espaços vazios para o pessimismo. O desejo do afastamento foi embora. Porque o desejo de estarem juntos aos demais discípulos captava o coração deles por inteiro. Aleluia. A mente dos discípulos foi inundada pelas águas da esperança. A alma deles foi completamente absorvida pela chama que se tornou forte novamente. Aleluia. Percebam, queridos. É o esfriamento que nos afasta do ministério. Verdade ou não? É o esfriamento que nos afasta do serviço do Senhor. É o esfriamento que nos afasta da obra do Senhor. É o esfriamento que nos afasta do culto na casa do Senhor. É o esfriamento que nos leva para distante do Senhor. E não pensem que isto acontece da noite para o dia, não. Isso vai acontecendo devagarinho. Um grande muro é erguido tijolo a tijolo. E assim, o muro da cauterização da mente, do coração, da alma, é fabricado pelo inimigo tijolo após tijolo, por meio do nosso descuido, da nossa desproteção. E quando vemos, eu não sei o que aconteceu comigo. Não sei. A negatividade vai nos afastando da comunhão dos santos. E por isso evitamos o envolvimento. E já não sentimos mais prazer em estar na casa do Senhor. Compreendam, queridos. É a aridez que faz secar a semente da palavra em nossos corações. É a aridez. Reflitam. É o pessimismo árido, frio, que nos faz nos entendermos como os outros, como os estranhos do ninho. Ah, já não tem mais lugar para mim no corpo de Cristo, eu me sinto diferente. Não. Você continua sendo irmão, irmã. Somos todos assim. Sujeitos às mesmas paixões, às mesmas dificuldades, às mesmas lutas, aos mesmos entraves. Sofrimento igual ao vosso, toda a cristandade está sofrendo. Palavra de Pedro. Então, querido, seja aguerrido. Assuma a sua posição na batalha. E não volte para trás. Você não é estranho no ninho. Mas isto, queridos, em nome de Jesus, não ficará assim para sempre. Porque Jesus Cristo vem ao nosso encontro no caminho de Emaús da nossa vida. Aleluia. Jesus vem ao nosso encontro e Ele nos reaproxima de si. Ele faz a obra. O esforço é todo dEle. Aleluia. É Ele quem vem e se coloca ao nosso lado.
É Ele que caminha conosco. É Ele que nos ouve com atenção. É Ele que nos ensina a mercê de Sua palavra. É Ele quem nos faz pensar. É Ele quem muda a disposição da nossa mente. É Ele quem entra na nossa casa. É Ele quem se assenta na nossa mesa. É Ele que aquece o nosso coração. É Ele que fala de coisas que não entendíamos. E Ele nos faz entender que fazemos parte da Sua história. É Ele. É somente Ele. E o escritor aos Hebreus nos adverte, no capítulo 3, versículos 12 e 13. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E o pecado vai endurecendo o nosso coração, petrificando o nosso coração e nos afastando. Como é que está a disposição da sua alma? Está para se aproximar ou para se afastar? Quero concluir esse sermão afirmando para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que o cristão não é vocacionado ao pessimismo frio, negativo, árido e isolador. Não é. Também não é vocacionado ao otimismo ingênuo, despreocupado e isento de todas as coisas. Não! Nem tampouco para o realismo concretista, que só percebe e aceita aquilo que é tátil, quantificável, qualificável, tangível. Não. O cristão é vocacionado a um realismo cheio de esperança, que deposita todos os créditos da palavra do Senhor, e não neste mundo efêmero. O cristão é alguém que possui um coração pulsante, vibrante, entusiasta. Quando nós encontramos com um cristão verdadeiro, dá gosto de ouvi-lo falar. Porque o seu coração é ardente, os seus olhos são abertos. Dá gosto de ouvi-lo até mesmo passar por provas, porque ele glorifica o Senhor. E ele sabe que o sofrimento um dia terá fim. O pessimista tem os seus olhos fechados para as promessas de Deus. E o realista só consegue enxergar o que é concreto, o que está à sua frente. Percebam que era exatamente assim que estavam os olhos daqueles discípulos. Os olhos, porém, diz a palavra, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Não se pode reconhecer o Senhor, alguém que tem um coração pessimista. Não se pode reconhecer ao Senhor. O final do versículo 17 afirma que ao serem questionados por Jesus, do que estavam conversando, do que aconteceu, a Bíblia diz que eles pararam entristecidos. Talvez alguns de nós esteja parado no caminho de Emaús. E de igual forma entristecidos. Mas Jesus chegou. E Ele vai passar a te acompanhar nesse caminho de Emaús da tua vida. E Ele vai tratar 3 coisas: o teu coração, a tua mente e a disposição da tua alma. Louvado seja o Senhor. Era necessário que Cristo instigasse-lhes a mente, cuidasse de seus corações, mudasse a disposição de suas almas. Preste atenção, o verdadeiro discípulo de Cristo vive um realismo repleto de esperanças, porque o Evangelho é real. É real. Porque todas as promessas do Senhor se cumprirão, porque aquele que há de vir, virá e não tardará. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Apocalipse 22 e 20. E nós fazemos coro com João, que no mesmo versículo responde: amém. Vem, Senhor Jesus. Amém? Aqueles 2 discípulos estavam na contramão dos acontecimentos.
Jerusalém era o centro de todo o universo naqueles dias. Todas as atenções do universo estavam voltadas para Jerusalém. E os dois fogem de Jerusalém. Por óbvio que eles estavam errados. Por isso Jesus vai ao encontro deles para tratar coração, mente e alma. E Jesus começa a falar, a ministrar. O Senhor Jesus está a nos ensinar que precisamos avaliar a vida com o coração e a mente cheios de esperança. Porque o nosso Redentor vive. Uma esperança que vem do alto. A nossa esperança está na palavra de Deus. A nossa esperança está no caráter santo de Deus. A nossa esperança está no amor eterno de Deus. Aleluia. Mas percebam que não se trata de um otimismo sonhador, ingênuo ou até mesmo infantilizado, mas na certeza que, embora o mundo jaz o maligno, o Senhor está conosco. Aleluia. É isso que deve estar no nosso coração. Na convicção realista de que, não raras vezes, teremos que enfrentar homens como Anás e Caifás, que em conluio assassinaram o nosso Senhor, mas crendo que Cristo nos dará a plena vitória. Então, queridos, embora tenhamos que sofrer, o sofrimento um dia terá fim. Amém. Um dia terá fim. Esse é o verdadeiro otimismo. Um otimismo voltado para as promessas de Deus. Sabe, querido, eu não sei como está o seu coração nesta noite. Como está a sua mente. Ou a disposição da sua alma, eu não sei. Se é para se afastar de Jesus ou para se aproximar de Jesus, eu não sei. Eu sei de uma coisa. Aqueles 2 discípulos caminharam para longe de Jerusalém, 60 estádios, cerca de 11 quilômetros, desiludidos, cabisbaixos, pessimistas, talvez dizendo: eu perdi tempo. Mas Jesus mudou a história daqueles homens. Eu não sei se você se afastou também. Não de Jerusalém, mas de Jesus. Quantos estádios você está longe do Senhor? Hoje o Senhor te diz: é hora de voltar. Volta logo. Na mesma hora. Na mesma hora. Nesse dia, Jesus vem ao seu encontro. Nessa sua estrada de Emaús. Será que você desistirá? Curva a sua cabeça, quero orar por você. Senhor nosso Deus, há tantas coisas, Senhor, tantas coisas que estão na nossa mente. Tantas coisas, Senhor, as circunstâncias da vida, as pessoas que nos ferem, a constatação de algo que tanto esperamos e não veio, de uma bênção que pedimos e não recebemos. Oh, Senhor, mas cremos que o Senhor vem ao nosso encontro. E o Senhor vem instigando a nossa mente e tratando o nosso coração, mudando a disposição da nossa alma. Eu sei que o Senhor vem dizendo para mim, para o meu irmão e para minha irmã nesta noite: filho, volta para Jerusalém. Ah, irmão, Jesus não quer que você seja um otimista ingênuo, nem tampouco um pessimista árido, nem ainda um realista cético. Jesus quer que você venha com os 2 pés no chão, mas que seus olhos cintilem de tanta esperança e de tanta fé, de forma que o seu testemunho possa contagiar o mundo. Jesus quer que seu coração e sua mente sejam repletos dele mesmo, de forma que você possa se regozijar nele. Ah, meu Deus, o quanto estivemos afastados. Tem misericórdia de nós. A tua palavra diz, Senhor: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai,
Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E mesmo, Senhor, assim, nós nos afastamos tanto de Ti. Tem misericórdia, Senhor. Senhor, que nós não sejamos como o povo de Israel, que no dia da provocação, mesmo ouvindo a Tua voz, tiveram seus corações endurecidos. Que o nosso coração seja diferente nesta noite, Senhor. A nossa mente, tudo que nós somos, e seja envolvido numa esperança maravilhosa, entendendo que somente o Senhor pode nos dar segurança. Vem, Senhor Deus, e visita a esse homem, a essa mulher, que andam frios na fé, afastado de Jerusalém, sabe-se lá quantos estádios, afastado de Jesus, sabe-se lá quantos estádios. E às vezes a estrada do retorno é tão difícil, Senhor. Somente o Senhor pode nos animar a, na mesma hora, tomarmos posição e retornarmos para a Tua vontade, Senhor. Então visita esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, essa criança. Visita as nossas famílias, Senhor. E dá-nos essa bênção. Anima-nos em nossa fé. Faz assim, Senhor, para a glória do Teu nome. E assim que eu oro, na certeza da Tua bênção, no nome de Jesus. Amém.